Entrevista do jornalista Mauro Quintão do canal Interlocução Brasil com Dr. Mauro Bonfim, sobre temas atuais a respeito de política e direito eleitoral. Olá pessoal do Interlocução Brasil, hoje estamos tendo a grata satisfação de receber no nosso programa Dr. Mauro Bonfim, advogado, escritor, radialista, tem uma longa história e especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, Dr. Mauro. Eu que agradeço, meu caro Mauro Quintão, de estar aqui no seu prestigiado canal Interlocução Brasil. Cumprimento todos os internautas. Quem que é Mauro Bonfim? Conta a sua história para o internauta. Bem, eu nasci no pequeno município de Itarumirim, no leste de Minas, em 26 de junho de 1962. Era o auge da Copa do Mundo naquela época e meu nome, Mauro, foi o meu pai, era um desportista fanático, torcedor, né, do Botafogo, do Rio de Janeiro, do Santos. E Mauro era o capitão da seleção brasileira, viu, de 1962. Não é à toa que eu digo que há Mauros que vêm para bem, viu, meu caro Mauro Quintão? E Jorge, porque o Zagallo era jogador daquele Scratch de 62. Então Mário Jorge Lobo Zagallo. Então foi Mauro do capitão e Jorge do Zagallo. E me criei na pequena cidade de Itarumirim e em 1974 eu fui para Governador Valadares. Mas eu tive a grata satisfação de, no grupo escolar, a minha mãe era professora, e bem de uma forma assim autodidata, eu conseguia ler e escrever aos 5 anos de idade. E já fui logo para o grupo escolar, que na época, em 1968, passou de Marechal Floriano, Grupo Escolar Marechal Floriano, para o nome do meu avô, Grupo Escolar Major Sinfrônio Bonfim. Meu avô era major da Guarda Nacional, né, patente antiga, aquela antiga Guarda Nacional fundada pelo Padre Feijó, foi um grande nome da Inconfidência Mineira também. E o meu avô e minha avó se casaram no distrito de São Domingos do Ubá. Na verdade, a nossa pátria-mãe era Caratinga. E tanto o antigo distrito de São Domingos do Ubá, que hoje é a cidade de Ubaporanga, como o distrito de Itarumirim pertenciam a Caratinga. E saindo de São Domingos do Ubá, meu avô, minha avó, ajudaram a fundar o município de Itarumirim, junto com os albergarias, e sendo meu avô um dos primeiros prefeitos, e o meu pai também, prefeito depois nos anos 80, e atualmente meu irmão, Marcílio de Paulo Bonfim, é prefeito por 2 mandatos. Então tem 3 gerações da minha família que teve a grata satisfação de administrar o município de Tarumirim, que na linguagem indígena, Taru, céu, do Tupi-Guarani, Mirim, pequeno, daí até o título da minha modesta obra, que é um pedaço de céu, lembrando essa passagem indígena que batizou o município, da linguagem dos Krenak, dos antigos índios botocudos que percorriam aquela região. Então, menino ainda, eu sempre tive o pendor para a declamação de poesias, de participar de jograis, do grupo escolar. E a partir daí, em 1974, cheguei a Governador Valadares, terminando já o curso ginasial, para fazer o 2º grau científico. E chegando logo na cidade de Governador Valadares, né, que era a metrópole, a cidade maior da região, logo me matriculei no colégio Bituruna, que era um colégio famoso de padres espanhóis, e tive lá um entrevero nos jogos lá do GECI, Jogos Esportivos do Colégio Bituruna, famosíssimo em Governador Valadares, e acabei, em razão disso, indo estudar no Colégio Imaculada Conceição, onde eu era, junto com o colega, os 2 benditos ao fruto entre as mulheres, que a turma tinha 29 mulheres, meninas, e só 2 meninos, né?
Então, estudei também no Imaculado da Conceição, depois tive uma passagem rápida pelo Colégio Presbiteriano, me formei, segundo grau, curso de Administração de Empresa, e parti para a Faculdade de Direito. Quando isso formou? Me formei na turma de 1987, da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. Uma faculdade tradicional, fundada pelo Coronel Altino Machado, que dá o nome ao aeroporto de Valadares, e pelo grande Tito Guimarães. E entre os meus professores estava nada mais nada menos que o ex-juiz de direito Fulgêncio Pimenta de Figueiredo, que é um nome muito conhecido na região do Suaçuí, inclusive. E o doutor Fulgêncio, ele tinha uma frase antológica, que ele dizia que Deus, quando quis castigar o Antigo Egito, castigou com a praga dos gafanhotos, das rãs e das saraivas, e o Brasil castigou com bacharéis de direito. Então, nós temos bacharéis e bacharéis, enfim. Mas eu quero lembrar que, tão logo eu cheguei em Governador Valadares e comecei o segundo grau, eu começava a assistir às reuniões da Câmara de Vereadores e ficava ali, os debates indo até tarde, e ao mesmo tempo também frequentava os salões do Tribunal Popular do Júri. E logo me, assim, aflorou uma vocação irresistível para o rádio e para o jornalismo. O rádio, acredito eu, que herdei do meu primo, o saudoso Dênio Moreira. Dênio Moreira foi deputado estadual, secretário de Estado de Segurança Pública no governo Aureliano Chaves, e ele foi o apresentador do antigo programa Boliche Inglesa Levi, da antiga TV Itacolomi, que era dos diários associados do Assis Chateaubriand. E o Dênio Moreira era dotado de um vozeirão, né, era um homem do rádio, um homem da comunicação, e em razão da inspiração do meu primo Dênio, eu logo tive essa atração irresistível para o rádio, fiz um teste na Rádio Por um Mundo Melhor de Governador Valadares, trabalhei lá como repórter, como redator, como apresentador de jornais e até mesmo de programa de FM. E depois tive uma passagem aqui pela Rádio Confidência, quando já estava aqui em Belo Horizonte, nos saudosos tempos da Brasileiríssima FM, em que em Confidência ela duelava em audiência com a Itatiaia e com a Rádio Alvorada. E esse pendor pelo rádio, eu cheguei a ter até matrícula de radialista profissional, está lá na minha carteira de trabalho, anotado. Eu já vi fotos em vários a matrícula como radialista profissional. Então eu passei pelo rádio, passei pela imprensa escrita. E foi no rádio, meu caro Mauro Quintão, que me ocorreu uma passagem interessante. Nos idos, no final dos anos 70, início dos anos 80, era comum as emissoras de rádio, e naquele tempo as urnas eram de lona, aquelas urnas gigantes de lona, e havia um invólucro de metal em volta onde o voto era depositado, a cédula de papel era depositada. E quando eu estava cobrindo a Marcha das Apurações, que chamava, né, era o nome Marcha das Apurações, numa campanha de deputado estadual e federal daquela época, em Governador Valadares, eu me deparei com urnas, com cédulas incineradas, queimadas, na porta de uma das sessões, de uma lixeira. E eu dei aquele furo de reportagem, entrei ao vivo, e aí foi um escândalo na época, e de fato, diversas sessões eleitorais de Governador Valadares tiveram que ser totalmente os votos recontados, e o TRE abriu uma apuração muito rígida e designou um juiz eleitoral aqui de Belo Horizonte, da capital, para pegar um voo e ir direto para Governador Valadares para ser o juiz encarregado daquelas apurações, e todas essas urnas dessas sessões todas vieram parar aqui no Tribunal Regional Eleitoral. E esse juiz de saudosa memória era nada mais, nada menos do que o ex-desembargador José Nepomuceno Silva, ex-juiz eleitoral da Corte, ex-desembargador, que é o pai da Luciana Nepomuceno,
advogada conceituada, professora de Direito, e do Daniel Nepomuceno, que foi até presidente do Clube Atlético Mineiro. E o Nepomuceno Silva, ele era também um grande estudioso e um dos pioneiros do direito eleitoral. Então, note bem os fios invisíveis do destino. Eu, repórter, cobrindo a margem das apurações, me deparei com cédulas de urnas de papel. Sempre muito ativo desse novo. Incineradas, cobrindo os bastidores legislativos da Câmara de Vereadores, e sempre com reportagens polêmicas, denunciando corrupção, denunciando maracutaia, denunciando desvio, às vezes, de recursos públicos. Enfim, e só podia mesmo eu desenvolver essa paixão pelo direito, pelo advogado do combate, do contraditório. Foi aí que prestei vestibular na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce e sou de uma das turmas pioneiras de 1987 e logo já me casei em Governador Valadares, cheguei em Belo Horizonte em 87, né, casei com a minha atual esposa, Suzana, e cheguei em Belo Horizonte e já fui direto para fazer um teste de consultor técnico legislativo, me submeter a um processo seletivo na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, notem bem, recentemente formado, aos 23 anos de idade, e habilitado como consultor técnico da Assembleia Legislativa, pude vivenciar o caldeirão que foi a Constituinte de 88 e logo me enfronhei nos trabalhos da Constituinte Mineira, que precisávamos, após o novo ordenamento profissional de 88, escrever a Constituição do Estado de Minas Gerais, tarefa que a Assembleia debruçou. Foram mais de 6.000 emendas de todos os canais das forças positivas da sociedade mineira. E, enfim, acabei desenvolvendo também essa etapa de consultor técnico. Fiquei 22 anos na Assembleia Legislativa e, paralelamente, já desenvolvendo atuação perante o Tribunal Regional Eleitoral e perante o Tribunal de Justiça, né? Mas antes disso, tem uma passagem também da minha época como de juventude, já de acadêmico de direito. Eu era muito assim proativo na organização de eventos sociais, culturais e comunitários. Então foi a época do esplendor dos concursos de misses, de garota dos estudantes, e eu estava envolvido nessas organizações, né? Conheci aqui em Belo Horizonte o grande Nicolau Neto, que era o homem das missas, que, aliás, há uma passagem que ele é de Pedro Leopoldo, e foi através do Nicolau Neto que eu conheci rapidamente, ouvi Pedro Leopoldo, queridíssimo, iluminado Chico Xavier, um dos momentos que ele ainda estava em Pedro Leopoldo antes de mudar para Uberaba. Então são passagens memoráveis e muitas delas estão narradas aí como reminiscências nessa minha obra, que é um pouco de autobiografia, de memória histórica, casos para rir, casos para chorar, anedotas, casos pitorescos, enfim. É muita bagagem. O lançamento da editora Ramalhete, uma editora fantástica aqui de Belo Horizonte, uma produção muito bem esmerada da editora Ramalhete. Esse seria um tópico. O que é esse livro? Então, sobre o que ele fala? Esse livro eu fixei no título um pedaço de céu para lembrar a minha infância, lembrar a minha terra natal, o antigo distrito, né, de Tarumirim, que era o território antigo dos índios Krenaques, que eram a nação dos Botocudos. Por que Botocudo? Porque eles eram índios que havia uma madeira tinha um botoque, que era um artefato de madeira redonda, onde eles colocavam nas orelhas e nos lábios, daí a denominação Botocudo. Então esses índios foram dizimados na chamada Guerra Justa, decretada pelo Marquês de Pombal e por Dom João VI, em 1808, após a chegada da família real aqui
no Brasil. Mas não contavam que, junto com a família real, chegou um catequizador, que era o Guido Marliere, um francês, um militar francês, que virou um verdadeiro sacerdote e que fazia a catequese dos índios. Ao invés de dizimar os índios, ele ajudava a catequizar os índios. Então, eles percorreram ali aquela região do rio Cuiaté, que na verdade é o rio Caratinga, e havia a conquista do ouro do Cuiaté, que atualmente é o município de Conselheiro Pena, na região leste de Minas. Então toda essa ligação, governador Valadares praticamente não existia, porque era a antiga Figueira do Rio Doce, pertencia ao município de Peçanha, município histórico. Valadares começou a desenvolver só a partir de 1910, com a inauguração dos trilhos da Estrada de Ferro Vitória Minas. Até então toda a ocupação daqueles territórios. Vitória Minas e teve uma outra que foi, como se diz, ela chegou a ser inaugurada, mas não deram sequência. Não deram sequência, inclusive na companhia. Se não me engano, era Rio-Bahia? Da rodovia Rio-Bahia, atualmente é a BR-116. Na verdade, era ferrovia Minas-Bahia, que era um sonho do grande Teófilo Otoni. Eu coloco até Teófilo Otoni, chamado ministro do Povo, grande político, homem público do Cerro, que já em 1842 inaugurava um jornal chamado A Sentinela do Cerro, e através desse jornal ele foi o grande oráculo do liberalismo, a voz liberal, Teófilo Otoni. Para mim, um dos mais importantes personagens da história de Minas. Eu até equiparo Teófilo Otoni talvez com uma dimensão maior até do que Tiradentes e outros mais que são decantados da história de Minas. Teófilo Otoni sonhou com a navegação do Mucuri, com essa ligação que até hoje, se existisse, seria uma redenção para a nossa região. Nossa. Que era a ligação... Eu já viajei fazer pesquisa no passado em algumas estradas daquela região. E tem túneis que foram feitos para a ferrovia. Para a ferrovia. O amigo me corrige, desculpa. Isso. E em determinado lugar tem até um mourão, assim, sabe? Parte daquela ferrovia que foi inaugurada e depois eles pagaram por questão política, salvo engano. Exatamente, porque era um modal de transporte. Você vê a lucidez, a clarividência de Teófilo Otoni. Ele pensava no modal do transporte ferroviário juntamente com o transporte fluvial, porque a companhia de navegação do Mucuri, ela chegou a existir durante muito tempo, era ligando até o porto de Caravelas. Então era Minas, passando por Minas Novas, na Bahia. Então pegava Minas Novas, aquela região toda, até sair na Bahia. Mas eu vou retomar aqui então a passagem do grande militar francês por aquela região, Guido Marliere, e daí a cidade Marliere, em homenagem a Guido Marliere, e a cidade de Guidoval, que tem que é na região do Rio Pomba. Marliere tem Quintão e a outra de Ferros, né? Porque era Guidovalde Marliere, então vem da nomenclatura dele, né? Enfim, então tem passagens aí no meu livro sobre isso, na história de ocupação daqueles territórios. E o meu avô, major da Guarda Nacional, amigo de Juscelino Kubitschek, amigo dos Albergaria. Falando em Juscelino Kubitschek, JK, eu vejo a passagem aqui. Você sendo homenageado pelo Serafim Jardim, que foi o último assessor do Juscelino Kubitschek. Nossa, grande Serafim. Que é um grande amigo que eu tenho. E eu tenho a grata satisfação de ser membro do conselho da Casa JK. O guardião da casa de Juscelino, amigo fidelíssimo de Juscelino, das horas mais tristes, das horas mais felizes. E o Serafim Jardim, ele guarda realmente como relíquia esse tesouro que é a memória diamantina, a memória, para mim, do maior presidente de todos os tempos, com todo respeito a todos os outros, que foi o nosso Juscelino Kubitschek, o estadista contemporâneo do futuro. E Juscelino foi a minha terra, Xará. Foi em 1950, ele era região, né, Diamantina, viajava. Era um pouco longe, né? Porque ali, imagina aquela época, né? Você
percorrer Cerro para passar ali por Carmésia, dentro. Fé, Aí teria que sair até chegar naquela região nossa ali, que já vem mais para o lado no sentido Caratinga, Rio de Janeiro, na Zona da Mata, né? E o Juscelino foi à nossa terra em 1950, era candidato ao governo de Minas, ocasião em que ele foi eleito com a grande votação, e naquela ocasião ele foi o político que inaugurou o chamado corpo a corpo eleitoral. Não existia isso. O Juscelino é que criou essa chamada política de casa em casa, né? Ele visitava casa em casa. Então, começou isso em Diamantina, exatamente. Uma cachaçinha ali. Isso, e é interessante que fizeram um banquete para ele, para você ter uma ideia, no principal clube da cidade, um jantar requintado, e a usina velha da iluminação, a luzinha era muito pequena, muito tênue, e de repente o Juscelino sumiu na cidade. Aí foram encontrar lá no final da cidade, no pequeno clube dos operários, que era dos lavradores, ele dançando lá com as lavradoras, com as mulheres lá da zona rural, entendeu? Então, um homem desse realmente não poderia deixar de ser um predestinado para ser presidente da República, governador, presidente da República, senador pelo estado de Goiás depois, né? Um grande estadista que o Memorial JK faz hoje justiça plena ao que foi esse grande estadista.